E hoje eu quero falar com você sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Porque aí você está falando assim, pastor, você está esquecendo da oferta, estão me mostrando envelope. Calma que você já vai entender que hoje você vai ofertar e vai dizimar no final da palavra. Porque a palavra hoje tudo tem a ver com isso. Tudo tem a ver com essa prática que a gente tem. Porque quando fala de multiplicação dos pães e peixes, ela só aconteceu porque antes alguém teve que dar. Alguém teve que entregar. Eu vejo esse milagre como um momento, como um ciclo assim. Alguém entregou, Jesus abençoou, a multiplicação aconteceu ao ponto de ter fartura, que é isso que a Bíblia diz, que multiplicou tanto que chega, sobrou os cestos. Então, antes de qualquer multiplicação, a gente tem que entregar para que Deus abençoe. Esse é o primeiro passo para que a gente possa viver o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas essa série, ela tem 3 versículos que são bases, que são chaves que eu quero compartilhar com você. Primeiro está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27. Queria que você lesse comigo essa porção da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso é exatamente, eu imagino a Conceição chegando em casa, olhando aquela ferida, vendo fechada. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que faz o milagre? Porque há uma semana atrás estava de um jeito, hoje está fechado. Uma ferida aberta, agora ela está fechada. Quem é este que pode fazer esses milagres, essas coisas miraculosas? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. De novo, no Novo Testamento são 35 milagres registrados por Jesus. Mas não são todos. Esse texto diz isso. Que alguns foram registrados para que você creia que Jesus existe. Quando nós falamos de milagres, quando nós compartilhamos de milagres, a gente está falando para que as pessoas creiam que Ele existe. Creiam que Deus está fazendo. Eu vou até, mais uma vez, falar sobre isso. Semana passada ou retrasada, a pessoa me procurando e falando assim: pastor, eu estava orando por uma geladeira usada. E o Senhor preparou a casa completa. Porque o Senhor tem abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E ela falou assim: pastor, eu fiquei perplexo. Porque eu só estava orando que eu queria ir para o meu lugar. E o Senhor só me prepara uma geladeira, alguma coisinha. Eu estou com a casa montada. E se quando ela diz assim, que quando para pensar, ela não consegue nem entender como, mas aconteceu, Deus fez. E aí vai para Hebreus 13, 8, que até o texto que o Ailton usou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo. Esse mesmo Deus que fez milagres ontem, que fez milagres hoje, é o Deus que vai continuar fazendo milagres até que ele venha buscar a sua igreja. E a sua igreja será arrebatada em nome de Jesus. Então, tudo isso aqui são textos para te ajudar a entrar, apesar de ser a quinta semana, mas que você ainda entre de cabeça nessa campanha, que você ainda abrace isso, creia que Deus está fazendo, creia que Deus está operando. Começaram um projeto sábado, o projeto Elas, das mulheres, que, pelo que eu vi aqui, que eu cheguei no final, com um visitante barulhento, mas cheguei, é bom ver no semblante delas que o negócio aconteceu. Porque quando uma coisa também não acontece, dá para ver no semblante. O semblante chato, o semblante caído. Mas o semblante estava bom. Estava um ambiente gostoso.
Isso é o primeiro sinal de que Deus está movendo as coisas naquele lugar, porque o ambiente ele é leve. Vira para quem está do teu lado e diga, o ambiente é leve. Leve, meu irmão, leve. Então a gente sentiu ontem aqui um ambiente leve. E aí a gente vai cada vez mais certo daquilo que a gente entende, que para um evento para ser leve, para ter presença de Deus, ele não é baseado na decoração, ele não é baseado no mega evento. Ele é baseado na presença de Deus. Então, tudo que a gente faz, que a gente consagra primeiro a Ele, Ele abençoa. E quando Ele abençoa, Ele multiplica. Então, eu declaro e eu profetizo sobre esse evento aqui. Vai multiplicar em nome de Jesus. Mas não pode perder a presença. Nada do que nós fazemos pode perder a presença. Mas vamos lá, meu irmão. Abra comigo Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 11. Eu acho que eu não coloquei no PowerPoint. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. Quem achou, diga amém. Diz assim: então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Baixe a sua cabeça por um instante. Pai, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Pai, prepara, Senhor, nosso coração, nosso espírito, Senhor, para ter entendimento, Senhor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Ensina-nos, Senhor, acerca de tudo aquilo que está sendo aqui, Pai, liberado, Senhor, nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, ó Pai, sobre aquilo que a gente precisa aprender, ó Pai, para viver essa vida, Senhor, onde a multiplicação ela vai acontecer. Fala ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Irmão, aqui está a chave daquilo que aconteceu naquele dia. Lá em Marcos 6,41 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graça e os partiu. Em seguida, ele entregou aos discípulos para que eles servissem ao povo. A chave aqui é o seguinte: primeiro ele pega esses 5 pães e esses 2 peixes. Ele olha para os céus e ele dá graças, ele agradece. Ele apresenta a Deus. Depois que ele apresenta a Deus, ele agora entrega aos discípulos. E aí, nesse momento, eles servem ao povo. A chave da nossa vida é consagrar sempre o nosso primeiro a Deus. Aquilo que a gente vai fazer, o nosso primeiro tem que ser consagrado a Deus. Por que nós aqui, você vai falar assim, pastor, você sempre fala que a gente não é obrigado a dizimar. Meu irmão, não é obrigado, eu não te obrigo a isso. Eu te ensino, o que eu estou trazendo aqui hoje para você é ensino. Eu te ensino sobre isso, porque eu aprendi isso. Eu consagro o meu primeiro para que haja a multiplicação. Mas eu sei que só consagrar o meu primeiro não é suficiente. Eu preciso consagrar e distribuir. Eu preciso consagrar e sair distribuindo. Eu preciso entregar o meu dízimo e também entregar as minhas ofertas. Que é essa distribuição. Porque quando eu oferto para missões,
quando eu oferto em campanhas, quando eu oferto em projetos, quando eu oferto para que as coisas aconteçam. Parece que às vezes são coisas simples, mas são coisas que a gente crê que ofertando vai se multiplicando as coisas. Eu falo, meu irmão, eu não tenho problema nenhum de falar, são 10 anos aqui, e 10 anos que a gente nunca atrasou uma conta. E aí quando você olha para a realidade, é uma igreja pequena, hoje, mas a multiplicação vai acontecer, porque a gente tem que sair, distribuir também, multiplicar. A gente recebe a palavra, consagra aqui a primeira parte do nosso domingo a Deus, mas a gente tem que sair lá fora e ofertar aquilo que a gente ouve. Falar para as pessoas daquilo que está acontecendo, testemunhar sim daquilo que Deus está fazendo, para que haja multiplicação. Porque tudo na nossa vida é baseado nisso, é em consagrar, em entregar, em dividir, em compartilhar, para que a gente viva essa multiplicação. Meu irmão, quando você traz o primeiro para Ele, Ele abençoa. Toda vez que você está trazendo o primeiro para Deus, Ele está abençoando. Eu fico imaginando essa cena, como eu disse para você, eu leio a Bíblia, eu fico imaginando, né, montando na minha cabeça cenários. E essa multidão ali acerca em volta de Jesus, e esse povo com fome, e eles vão comer o quê? Você acha que todo mundo que tinha pães e peixes ali entregou? Com certeza teve aquele que falou assim, eu vou segurar aqui. Eu vou segurar porque o que eu tenho aqui só dá para mim. Mas teve ali alguém que entregou. Entregou pouco olhando para a multidão. E eu fico imaginando os discípulos trazendo para o mestre. E aí, mestre? Só tem isso, vamos comer só nós, vai comer só o Senhor, deixa que a gente se vira. O que ele faz? Ele agradece. Ele levanta os céus, obrigado, Deus. Aí ele fala, ele chega assim na mão dos discípulos, vai lá e entrega. Aí, Paulo, vem aqui, por favor. Imagina que se eu te dou uma bisnaguinha aqui agora, e eu falo, você tem que alimentar todo esse povo com a bisnaguinha. Como que você sairia entregando? Não, mas o que você falaria? Pega só um pedacinho. É só um pedacinho. Eu fico imaginando os discípulos nesse dia, Paulo saindo entregando. Ó, só um pedacinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Aí quando eles olhavam para a mão, tinha mais. Mas só um pedacinho. Só um pedacinho. Eles saíam entregando pedacinho por pedacinho, mas na mão deles parece que não acabava o alimento. Ao ponto que a Bíblia diz que esses pedacinhos ainda fartaram. Então é possível, Paulo, que com uma bisnaguinha você alimente todo esse povo. Desde que primeiro você, Senhor, obrigado, Pai, por isso. Eu consagro a Ti, é seu. Aí outro ponto importante dessa mensagem, que daqui a pouco eu vou até chegar nela. O Senhor, Ele abençoa, mas o milagre, ele acontece na mão dos discípulos. Obrigado, discípulo. Que é isso que você tem que entender, meu irmão. O Senhor agradeceu. O Senhor orou a Deus. O Senhor declarou que todos iriam comer. Mas o milagre acontece na sua mão. É na sua mão que você vai ver o milagre acontecer. É na sua mão que você vai ver aquilo que Deus tem dito acontecer. É na sua mão que você vai ver a multiplicação acontecendo. Porque, de novo, eu fico imaginando isso, Paulo. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Provavelmente se entregasse para alguns de vocês aqui. Nossa, mas só isso que eu vou comer? Imagina para mim entregando um pedacinho de uma bisnaguinha que tem que compartilhar com todos vocês. Mas todos comeram e se fartaram, meu irmão. Porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que te alimenta. Deus sabe o que é necessário para você. Deus sabe o que não vai, o que é suficiente para que não te falte nada. Deus, Ele sabe disso, meu irmão. Por isso que lá em Mateus 6,33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar. Ele é sempre em primeiro, a sua adoração aqui, Ele tem que estar em primeiro. Eu tenho falado isso e vou repetir. Quando a gente vem aqui e o nosso eu está em primeiro, está errado.
Por mais que você esteja passando por dias difíceis, o seu eu não deve estar em primeiro. Ele tem que estar em primeiro. Porque ele estando em primeiro, as outras coisas são acrescentadas. Ele estando em primeiro, nós vamos ver as coisas acontecendo. E aí os discípulos pegam metade desse pão, Jesus abençoa, sai distribuindo, pega só um pedacinho bem pequenininho. Mas antes que esse pão virasse farelo, Dri, esse pão crescia na mão. Como pode, Ana? Você acabou de entregar, você está vendo que está acabando. Mas quando você vai chegar, antes que vire farelo, na próxima turma, porque eu imagino família sentada em grupos, né? Quando você chega na próxima família, esse pão cresceu de novo na mão. Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é esse que faz a multiplicação e consegue alimentar a todos? Quem é esse? Esse é aquele, meu irmão, que quando a gente coloca ele em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ver a multiplicação acontecendo. Porque o milagre não aconteceu nas mãos do mestre, não aconteceu na mão dele, mas aconteceu nas suas mãos, acontece na mão dos discípulos. Por isso que eu digo, meu irmão, tudo aquilo que você recebe aqui no domingo, você tem que sair lá e compartilhar. Por mais que para você, meu irmão, talvez seja uma migalhinha o que está acontecendo, mas pode ser a fartura daquele que precisa ouvir a palavra, daquele que precisa conhecer a Cristo. Então, para você, talvez é uma coisa pequena, mas que pode lá fora satisfazer aquele que precisa, que tem fome e sede da palavra de Deus. E a gente tem que ter essa coragem de sair e falar, porque, meu irmão, o milagre vai acontecer lá fora, nas nossas mãos. Deus vai usar você, através de você, não por você, mas é a palavra dele, através da palavra dele, nas suas mãos você vai ver o milagre acontecer. E para isso a gente vai ver 3 princípios, meu irmão, para essa multiplicação sobrenatural de Jesus. 3 princípios. O primeiro deles, precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. João 6,11. Então Jesus tomou os pães e deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. Olha aqui que interessante, Nado. Tanto quantos queriam. Significa que eles comeram o tanto que eles queriam. Que não foi só aquela pedacinho da bisnaguinha que você entregou ao Paulo. Que você voltou, provavelmente, eu com a minha fome, né? Dá mais um pedacinho para mim. Até uma hora eu estava o quê? Satisfeito. Satisfeito. É isso que o texto diz aqui, ó. Todos comeram tanto quanto queriam. Mas a chave foi consagrado antes. Você quer, meu irmão, que algo na sua vida se multiplique? Consagre antes a Deus. Você quer que a sua célula multiplique? Consagre ela antes a Deus. Quer que o projeto multiplique? Mães, elas, homens, crianças, família. Entrega antes a Deus. Consagre a Deus. Por isso que eu sempre falo, meu irmão, casamentos duradouros são casamentos consagrados a Deus. Porque aí a gente vê a multiplicação dos anos nesse casamento. Porque apesar da dificuldade, meu irmão, há multiplicação. Às vezes um casamento é só o farelo. Está só pelo farelo. Está só aquele farelinho, mas Deus vem e traz abundância de novo. Abundância de amor, abundância de esperança, abundância de fé, abundância de perspectivas, de sonhos, de promessas, seja o que for. Mas por quê? Porque eu creio, meu irmão, que o meu casamento, antes de acontecer entre eu e ela, foi consagrado a Ele, foi apresentado a Ele, foi por meio dEle, foi através dEle. Eu não era nem crente quando eu casei. Tenho 23.
24? Não, vou fazer 24. 23, acertei. Acertei. 23. Acertei. Mas eu não era nem crente, meu irmão, mas no coração dela Deus já tinha falado. No coração dela Deus já tinha falado, a consagração ela apresentou a Deus, eu vou casar do jeito que o Senhor está falando. Aí o Senhor coloca essa coisa linda na vida dela. Por quê, meu irmão? Porque quando a gente consagra a Deus, Deus multiplica aquilo que a gente faz. Ela falava assim, eu queria alguém belo, e o Senhor entregou eu muito mais do que belo a ela. É a multiplicação, meu irmão. Obrigado pelo glória a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? A consagração faz isso. Quando a gente consagra, a gente vê a multiplicação acontecer. Agora, o que vai fazer esse casamento ser duradouro? São as ofertas de amor diárias, semanais, anuais. São as ofertas que vão fazer com que venha essa coisa ser duradoura, que a gente venha colher ano após ano, meu irmão. Tem que ter muita oferta. De quem é casado aqui sabe disso. Roberto e Eric são os mais duradouros aqui em casamento. 85 anos. Juntos, tá? Calma, gente. Juntos, somando a idade dos dois. Né? Mais de 50 anos de casado já? Quase isso. 41. Tá mais perto do, né? 41 anos de casado. Tem gente aqui que não tem 41 anos de idade. Tem 41 anos de casado. Sabe o que eu estou falando? É dia após dia, meu. Tem vitória atrás de vitória, luta atrás de luta. Dia após dia, e assim que vai. Cada perrengue que a gente passa, mas é semeando, ofertando diariamente que faz com que as coisas sejam duradouras. Falando das nossas finanças, a gente é abençoado trazendo os nossos 10% para Deus. Isso é fato, meu irmão. A gente crê no dízimo aqui. Nós somos uma igreja que eu não te obrigo a dizimar, eu não te obrigo a nada. Eu e ninguém aqui vai te obrigar a nada. Eu não estou falando que se você não dizimar, você vai para o inferno. Tá? Longe daqui. Nós não cremos nisso. Mas nós cremos que, quando dizimamos, nós vemos a multiplicação de Deus acontecendo, o cuidado de Deus acontecendo. A Edna testemunhou isso muito bem, domingo passado, aqui, retrasado. Muito bem. O pastor estava lá preocupado, igreja, né? Não é nem para mim, foi para a igreja, estava preocupado, não sabia o que fazer, de repente, ganhei na telecena da prefeitura, ganhou um sorteio da prefeitura. Meu irmão, quem aqui já ganhou um sorteio da prefeitura? O máximo que eu ganhei foi um frango assado no bingo da quermesse. No máximo. Ganhou um sorteio da prefeitura. Eu falei, meu irmão, que é isso? É Deus, meu irmão, é Deus operando. É Deus, porque a preocupação dela era, como que eu vou dar o meu dízimo? Como que eu vou consagrar a Ele aquilo que é dele? Meu irmão, Jesus, Ele pode abençoar. E isso acontece quando a gente entrega a Ele aquilo que é primeiro. Quando a gente entrega a Ele os nossos 10%. Eu sei que na cabeça de alguns já é o pastor falando de dinheiro. Não é, meu irmão, eu estou te ensinando hoje. Porque quem anda perto de mim sabe que se depender de mim, eu não faço palavras aqui voltadas para dinheiro. Porque as pessoas confundem demais isso. Mas tem hora que a gente tem que entender e olhar para aquilo que Deus fez e ensinar. Meu irmão, tem gente que dá um pouco aqui, um pouco ali, mas nunca vê as suas finanças multiplicando. Por quê? Porque não segue o princípio. Ah, não estou dizimando, mas vou dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas é um princípio. O princípio está aqui. Consagra a Ele. Entrega a Ele. Senhor, eu estou consagrando a Ti os meus 10%. Está aqui, ó. Eu só tenho... são os meus 5 pães e 2 peixes. Está aqui. Quando eu entrego a Ele, Ele abençoa. Não é porque eu entrego, eu estou abençoando. Não, eu entrego a Ele, aí Ele abençoa.
E quando tudo aquilo que ele abençoa, a gente acabou de ver que multiplica, que acontece. Então, meu irmão, antes que a gente queira viver qualquer multiplicação na nossa vida, a gente precisa ser abençoado para multiplicar. Então, tudo que você for fazer, de novo, entrega a ele o primeiro. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de primícias, é entregar primeiro. Quando a gente fala da sua virada de ano, entregue os seus primeiros. Eu não faço o culto da virada aqui. Mas não é porque eu não faço o culto da virada que você não pode consagrar os seus primeiros minutos a Deus. Em vez de virar o ano, primeira coisa que você quer fazer é estourar aquela cidra cerezer. Depois posta a foto ainda falando que é champanhe. Espumante. Não, meu irmão. Para, meu irmão. Junta a sua família, ora ali com ela, entrega o seu primeiro a Ele. Consagre o seu primeiro a Ele. Aí você vai viver na multiplicação durante o ano. Meu irmão, quando você vai ofertando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não traz os 10% para que seja abençoado, parece que está faltando alguma etapa. Eu sempre falo aqui das ofertas de 10 centavos, de R$1. É interessante que eu vejo que toda célula você oferta. Todo culto tem uma ofertinha sua lá. Aí você pensa assim, nossa, tá podendo, né? Tá ganhando bem, concursada, né? Marido é empresário no ramo das entregas, Uber, né? Mas, meu irmão, não é o valor, é o princípio da oferta. Por mais que às vezes aperta, tá lá a sementinha lá. R$1, 10 centavos, R$5, R$50. Os 10% está sempre lá, firme, forte e feliz. Mesmo quando está mais capenga que... Mas está lá, firme, é entender, meu irmão. Estou falando de princípios, é entendimento. Então a gente tem que entender isso, meu irmão. Eu preciso consagrar antes de ser multiplicado. Diga isso para quem está do teu lado. Eu preciso consagrar antes que seja multiplicado. Ô, Vagnão, senta do lado do meu amigo aqui, ou você, ou Eli, ou o Maurício. Porque ele fala, ele olha para o lado, aí tu olhou para a esposa, aí, né? Aí, faz companhia para o nosso amigo aí. Segunda coisa, meu irmão. Hoje a palavra é curta, tá? Fique tranquilo. Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Primeiro eu consagro para ser multiplicado. Mas ainda antes de ser multiplicado, eu preciso distribuir. João 6,11, parte B, diz assim: e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, para ser abençoado, precisa ter os 10% entregue a Deus. Precisa ter o primeiro entregue a Deus. Mas ainda para multiplicar, agora eu compartilho com os outros. Eu oferto. Eu estou falando aqui, por exemplo, de montar uma cesta de amor, que a gente está chamando disso. Aí você vai falar assim, pastor, mas na minha casa eu só tenho arroz e óleo. Divida o arroz e óleo, para que seja multiplicado. Que a cesta de amor vai chegar na sua casa. Meu irmão, eu quero até compartilhar uma vez algo que aconteceu comigo e com a Cláudia. Certa vez nós estávamos em casa, e não era uma das situações mais fáceis, financeiramente, talvez, da nossa vida naquela época. E aí um irmão chegou lá em casa, não vou dar nome por uma questão de... Falou assim, vamos no mercado comigo? Estava ele e a esposa, estava eu e você, eu não lembro se o César foi nesse dia, ou se ele ficou em casa, mas ele já morava conosco. Ele falou, vamos no mercado comigo? Eu falei, vamos. Aí ele foi passando com o carrinho, ele levou a gente ainda no Sonda. Nunca tinha nem entrado no Sonda. Nunca, o máximo que a gente tinha ido no Sonda é comer tapioca, que era ali fora, agora é lá dentro, mas era ali fora. Eu falei, vamos.
E ele entrando, andando com o carrinho, falou, e essa bolacha aqui, você gosta? Será que é boa? Ah, não sei, deve ser boa, né? Como um carrinho. Isso foi passando, passando. Quando ele passou o caixa, que ele foi deixar a gente em casa, que a gente foi descer do carro, ele falou, essas compras são suas. E a gente ficou assim, meu Deus, cara, como assim? Ele falou, não, são suas. Pode pegar tudo que está no carro e levar para dentro. Pouca gente sabe dessa história. Mas esse dia eu falei, meu Deus, cara, o que é isso? É isso, é a multiplicação. E ele falou assim, eu estou abençoando vocês hoje, porque vocês abriram a sua casa para receber o César, mesmo da situação que vocês estão passando, diante da situação que o César está vivendo, vocês trouxeram o César para morar dentro da sua casa. E o mínimo que eu posso fazer hoje é abençoar vocês. Meu irmão, eu comi coisa do Sonda. Eu tinha sacolinha do Sonda para pôr no lixo, Paulinho. Você não tem noção que era isso. Que emoção. Mas isso é o quê? Essa multiplicação acontecendo. A gente não deixou de fazer de consagrar a Deus, a gente não deixou de ofertar a Deus, a gente recebeu diante da necessidade lá em casa para dividir o pão que a gente tinha. Porque, meu irmão, minha casa era enorme. Era um cômodo em cima, um cômodo embaixo e um banheiro. Aí meu cunhado vem morar comigo, para dividir esse espaço com a gente. E eu morava no fundo das casas da minha mãe. Minha mãe, né, meu pai, a gente também é muito grato a isso, abre mão de um quarto que tinha lá, fala, não, ele vem dormir aqui no quarto, não vai dormir aí com vocês. Então ele não sei quanto tempo ficou lá, só saiu casado, daí para frente a responsabilidade da vida dele é dele. Mas nosso papel a gente fez, até casar a responsabilidade foi minha e dela, depois é com ele. Tinha um quarto para ele, estava melhor que nós, meu irmão. Tinha um quarto lá para ele. Minha mãe abriu mão do quarto que era nosso, né, quando solteiro, para ele viver. Mas viver isso, essa provisão aqui, meu irmão, de colher, de ver essa multiplicação acontecer, eu posso falar porque eu vivi. Por isso que eu divido com vocês, por isso que eu acredito que essas coisas podem acontecer, meu irmão. Veja, às vezes, meu irmão, tem potencial para ser multiplicado, mas não é multiplicado porque você não divide, porque você não oferta, porque você não semeia. Eu não estou falando que você é amaldiçoado, eu estou falando que não é multiplicado, tem potencial para tal, mas não acontece porque você parou com isso, você acha que não precisa dividir com ninguém. Eu sempre falo que tudo aquilo que a gente recebe aqui de Deus não é para que fique parado em nós. Tudo que a gente recebe de Deus é para ser compartilhado com as pessoas que estão em volta de nós. Por quê? Porque, de novo, isso pode ser o alimento que alguém em volta da gente precisa. Pode ser o alimento, a palavra que alguém precisa ouvir. Então, meu irmão, entenda isso, como vocês estão comigo aqui ainda? Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. E último ponto, precisa ser testificado com satisfação e abundância. João 6,12 diz assim, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Você percebe isso, meu irmão? Os discípulos celebraram com abundância. Evitaram o desperdício, porque saíram juntando. Porque também tem isso também, né? Às vezes a gente recebe demais e vira desperdício. Eles testificaram esse sinal aqui miraculoso de Jesus.
Testemunhar, irmão, é importante você falar aquilo que Jesus tem feito, é você celebrar, testemunhar, é você celebrar com alegria aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Quando você testemunha, você está celebrando com alegria aquilo que Jesus tem feito, você está compartilhando com alegria aquilo que Jesus tem feito. Ganhar a prefeitura, celebrar com alegria, porque foi o que eu vi, aquilo que eu sei de outros históricos na família de você, de premiações. Não é? Se quiserem me adotar aí para... Meu irmão, quando eu falo história, fique tranquilo, estou falando de Mega Sena, não é nada disso não. Estou falando, meu irmão, de que Deus tem multiplicado através da fé deles, da consagração deles, da doação deles. Deus tem feito, Deus tem multiplicado. Meu irmão, porque a gente é abençoado não para ser luxuoso, porque o luxo ele ostenta, mas aquele que é sábio não desperdiça. Aquele que é sábio, ele celebra. A gente não está aqui para viver luxo. Não está, meu irmão. Você pode hoje não estar no prédio mais luxuoso, onde o ar-condicionado só vai até vocês. E ainda bem que tem ar-condicionado. Onde as nossas paredes ali tem mais água que muito lugar por aí. Por causa da umidade. Porque a gente não está preocupado com luxo. A sua cadeira ainda é a cadeira básica de plástico branco. Não é a cadeira estofada, massageadora nas costas. Não é. E posso falar a verdade? Provavelmente nem seja. Porque a gente não está aqui para ostentar, para luxar. Não está para isso. Mas a gente está aqui para testificar daquilo que a gente está falando. Porque são cadeiras simples, mas são nossas. Foi abençoado através daqueles que ofertaram, daqueles que entregaram, daqueles que semearam neste lugar, daqueles que investiram com fé. Tudo que tem aqui, meu irmão, é investimento de um povo que acredita nisso. Eu consagro a Deus os 10%. E eu oferto para que as coisas aconteçam. Então, toda vez que alguém vem aqui, meu irmão, é um testemunho de conquista. Tudo isso aqui é um testemunho de conquista. Aí você fala assim, pastor, são 10 anos e você não queria ter mais. Eu quero ter mais, mas não quero ter luxo. O que é ter mais para você? O que seria ter mais? Você está falando de ter mais vida? Amém. Mas ter mais luxo? Não. Não precisa desse luxo. A gente precisa de vidas. E para ter vidas, a gente consagra primeiro a nossa vida a Deus. E a gente compartilha daquilo que Deus está fazendo com as pessoas lá fora. Aí a gente vai chegar naquilo que Deus tem para nós. Eu vou, só para encerrar, eu até divido isso com você mais uma vez. Essa igreja é fruto de uma célula. Podem falar o que for, mas nós somos fruto de uma célula. Onde nós consagramos aquela célula a Deus. As pessoas foram chegando. Nós viemos para uma garagem. Vocês lembram disso? Começamos em uma garagem. Então, se a gente não valoriza os pequenos começos, a gente nunca vai ter as grandes conquistas. Mas também se a gente não tivesse consagrado os primeiros começos, a gente não estaria aqui hoje depois de 10 anos. Porque a gente consagra a Deus, a gente entrega a Deus. Tudo o que a gente faz é colocando Deus em primeiro lugar. E Deus tem multiplicado. Vêm, pessoas vão. E amém, não somos donos de ninguém. Não edificamos algo para que as pessoas tenham aqui o nosso sobrenome, mas que tenham o nome de Cristo. Se é aqui, se é no Japão,
Se é no bairro vizinho ou na igreja da frente, amém, meu irmão. Por isso, nós não somos donos, mas nós temos que ser multiplicadores daquilo que a gente ouve. Multiplicadores da palavra que a gente leva. E onde a gente está, meu irmão, a igreja está. Esse é o princípio da Zoe e sempre vai ser. A gente vai ter uma Zoe em Angra dos... É Angra, né? A gente tem uma Zoe em Angra dos Reis daqui a uns meses. Aí você fala assim, pastor, eu não vou abrir igreja não. Não, meu irmão, mas vocês estão lá, vocês são igreja. A gente vai ter uma Zoe lá no Chique, Piauí. Mas que lugar de Piauí? Água Branca. Teresina. Teresina você está querendo luxar, né, filho? Capital, capital. O cara é lá do interior, lá do... Teresina. É isso, meu irmão, onde a gente estiver. Quando a gente vai e multiplica, quando eu falo multiplicar, compartilha, a gente compartilha a palavra, compartilha daquilo que Deus está fazendo, a gente está plantando um reino. Nós somos, meu irmão, investidores do reino. Nós investimos no reino. Nossos dízimos, nossas ofertas é para o reino. A nossa vida é para o reino. Nosso tempo é para o reino. Nosso tempo é para o reino. Então, tudo que a gente faz é um investimento no reino. Tudo nós ofertamos para o reino. A gente vem aqui no domingo de manhã, esse calor, meu irmão danado, que está hoje. Mas a gente está aqui investindo o nosso tempo para o reino. Então hoje a gente celebra, meu irmão, esse milagre sobrenatural de Jesus. E a gente vai continuar celebrando até essa Páscoa que vai vir aí. Vamos terminar aqui, meu irmão, comendo aqui a picanha que o Maurício vai trazer no dia 31. O Eli é sempre camarão na moranga. Sempre. Vai chegar, meu irmão, eu creio nisso. Roberto, a selga no... A selga? Aquela selga é camisa 10. Certo? É isso, meu irmão, porque cada um vai trazendo... O Wagner tem uma sobremesa que ele faz lá, que eu estou esperando. Desde o Masterchef e não veio. Mas... Não vai vir mais, né, Magrão? Ele perdeu, não deu certo, ficou... Deu um detalhe. Mas, meu irmão, tirando tudo isso, a gente vai desfrutar da abundância. Porque é isso que Deus tem para nós. Então, a gente recebe, a gente celebra e a gente reparte. Esse é o ciclo da nossa vida aqui, meu irmão. A gente recebe de Deus, a gente celebra e a gente reparte. Porque a gente não recebe só para ficar conosco. E eu encerro João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é para você ter certeza que, se você crer nele, meu irmão, tem essa abundância que esses rios de água viva transmitem, passam, tem essa abundância para ser jorrado de dentro de você. Nós vamos encerrar hoje o culto ofertando e dizimando a Deus. Por isso que eu deixei para o final, hoje. Nós vamos orar e vamos ofertar. E semana que vem a gente vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. É a nossa sexta mensagem. Está quase lá, meu irmão. Segura um pouquinho. Tenta não falhar. Falta pouco. Porque eu estou com a expectativa ainda muito grande daquilo que Deus vai fazer. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar.